Oi, gente do canal Psicanálise na Intimidade. Faz assim muito tempo, né, que a gente não grava nada pro canal. Realmente eu não tava com muita inspiração. E assim, quando a gente não tá com muita inspiração, é melhor a gente então não fazer produção nenhuma, não é? É aquele momento em que a gente se volta pra gente mesmo. Mas eu vi que os meus seguidores continuam lá, alguns continuam a me escrever e querer saber assim quando que a gente vai produzir um próximo vídeo. Aí eu resolvi fazer esse. Até porque a gente tem vivido de um ano para cá um isolamento muito grande. Mas nem por isso a gente deixa de atender as pessoas no consultório. Só que esse consultório agora, ele tomou um novo jeito de atendimento, né? Porque ele acontece online. Então a gente vê que as necessidades estão aí, os sintomas estão bem apresentados. Então a gente volta a conversar sobre um assunto que nos perturba no dia a dia. Eu acho que o meu papel como analista é fazer parte desse momento junto com todos vocês, não é? Então, assim, o que a gente percebe de cara, assim, nesse momento da pandemia, é aquela percepção em que o eu se encontra com o eu do outro e a gente começa a querer, então, determinar como que o outro tem que agir. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu existo porque eu estou vendo o outro. Então, eu sou um espelho desse outro que está à minha frente. Mas o que é perceptível para mim como analista é o quanto eu me incomodo com a ação do outro. Não só porque eu estou, assim, entre aspas, com medo de ser atingida pelo coronavírus e não sei como o meu organismo vai reagir, mas eu estou muito mais preocupada no controle sobre como que o outro ao meu redor está agindo. Então é muito comum a gente ver situações, não é, e colocações do tipo, eu tô vendo uma multidão ali, eu tô vendo que tem muita gente na rua, eu vejo muita gente de bicicleta, eu vejo muita gente se amontoando nas casas, enfim, isso não só aqui do meu lado, como em várias partes do mundo. E o que que acontece? A dor me parece que está sendo não em como o outro, essa outra pessoa, esse outro sujeito, esse outro indivíduo está dentro daquele conjunto, naquele, como é que eu posso dizer assim, em como aquele sujeito se apresenta dentro do conjunto onde ele está, não é? Ou seja, 5 pessoas estão em um local. Como que essas pessoas estão? Elas estão de máscara? Elas estão se colocando num distanciamento que dá para ficar longe do coronavírus? Elas usaram álcool gel? Eu não estou me preocupando com isto, mas eu estou me preocupando em que eu estou vendo um grupo de pessoas ali reunidas, entende? Então é uma preocupação com algo que a gente tem muito cuidado na análise, que é justamente o controle. Então, na verdade, eu estou me colocando numa posição de controle diante do outro, né? Como se eu fosse esse Deus que pudesse dizer, não, você fica aqui, você fica ali, você fica em casa, todos nós vamos ficar em casa, todos nós vamos ficar encarcerados, todos nós vamos ficar num cativeiro, ou então todo mundo agora vai para algum lugar porque eu quero. Então, segundo a minha vontade. E não do ponto de vista do livre-arbítrio, em que esse outro se coloca, e ele se coloca de uma forma segura ou não, mas da qual ele receberá um retorno diante dessa forma com a qual ele se apresenta. Então a gente vê assim pessoas mais desesperadas em como o outro está se colocando do que propriamente dito em como este outro está se colocando no meio dessa multidão. Isso é uma coisa muito triste, porque um controle muito rígido me levará a um sofrimento que poderá, claro, desandar em uma série de transtornos, entre eles o transtorno do pânico, porque se eu não estou no controle de algo, então eu começo a entrar num sintoma acentuado de ansiedade que me levará realmente a uma doença muito perigosa para mim mesma, entendeu? Então isso é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção nesse momento do coronavírus, é como a gente tem se colocado diante desse cenário em que o coronavírus deixou e dita ainda as regras desse bom convívio. Me parece que o coronavírus vem num momento assim de que nós possamos olhar para nós, né?
cada um de nós, em como é que eu me coloco diante dos outros, né? Como que eu vivo nesse momento em que o consumo está muito acentuado, eu já não posso mais ir para consumir tanto. Então eu tenho que me frear diante desse consumo. E assim como esse consumo se coloca do ponto de vista físico, ele também se coloca do ponto de vista do psicológico. O que é que eu estou consumindo em excesso que agora eu tenho que dar uma freadinha? Seja isso relacionamentos, seja isso a minha compulsão por alimentos, e até porque a gente está vivendo um momento em que me parece que essa compulsão pelo alimento tem aumentado justamente pelo fato de eu não poder, então, viver essa liberdade. Que liberdade é essa que precisa ser vivida de um momento que não posso ficar até sozinho, né? E até um momento de reflexão muito interessante, que é como é que eu vivo comigo mesmo, comigo mesma, eu mesmo como sujeito, eu mesmo como indivíduo, eu mesma como pessoa, que de repente esse momento é tão perturbador, já que eu não convivo bem com o que eu vejo lá fora, onde as pessoas assim se aglomeram. Não que a aglomeração seja uma coisa doentia, não. As pessoas podem estar juntas, não é? Sem estar aglomeradas, não é? Mantendo esse distanciamento, usando sua máscara, usando álcool gel e outras coisas mais. Mas é um momento muito interessante de observação, não é? Onde que está o meu sofrimento diante desse coronavírus, né? Desse novo momento de repensar a minha situação, a minha colocação como indivíduo na sociedade, não é? Isso tem me chamado realmente bastante atenção, hein? Esse grito que as pessoas estão dando pela posição do outro, sem olhar muitas vezes para ela própria. Ué, por que eu estou me preocupando muito com o outro? Eu não deveria agora estar preocupando-se comigo mesmo, no sentido de uma alimentação melhor, em buscar conviver comigo diante das minhas necessidades, de ter que agora ficar mais comigo mesmo, lendo meu livro, vendo meu filme, revendo as minhas amizades, observando quem realmente está junto de mim, mesmo estando do outro lado do vídeo, mesmo estando pelo telefone, mesmo falando comigo a 2 metros de distância, quem é que ainda assim está perto de mim. Como é que eu lido com os meus medos? Ué, quais são mesmo as minhas fantasias que agora estão se colocando de uma forma mais compulsiva na minha vida? Ou então quais são as minhas fraquezas que eu não estou suportando? Será que eu não consigo lidar muito bem com a solidão? E é por isso que eu estou tão incomodada quando o outro se aglomera, que quem gostaria de estar lá é eu. Então tudo esse é um momento assim para a gente repensar, que eu acho muito interessante nesse momento assim do coronavírus. Então fica aí a dica para você que está assistindo o Psicanálise na Intimidade, não é? Que agora os nossos encontros serão aqui com essa vista bacana, esse lugar legal, aberto. Eu não sei como é que tá bem o som aí, porque aqui tem vento, eu tô ligando, fazendo essa gravação com o meu próprio celular, né? Mas uma coisa assim muito bacana que eu tenho aprendido é que os melhores vídeos são aqueles feitos assim, dessa forma muito aberta, muito simples, a gente não precisa de tantos recursos mais, né? E Lacan, nesse sentido, é um dos meus psicanalistas preferidos, porque ele fazia as coisas no cantinho dele, no local onde ele atendia, com o telefone no chão, se tivesse lá um sofá bem, se não tivesse bem também, as pessoas podiam entrar e sair. E isso não diminuía Lacan, não é, daquele grande psicanalista que ele foi e que ainda continua sendo, porque a gente lê as coisas dele, assim como foi Freud, assim como foi também Jung, Melanie Klein e muitos outros aí, né, que é a simplicidade que nos toca, é o que a gente diz que fica, não é? Então eu estou colocando aqui a minha intimidade para vocês aqui da minha casa. Eu espero fazer outros vídeos também aqui, né, para que a gente possa conversar sobre diferentes assuntos. O de hoje é simplesmente por que esse sofrimento em que eu vejo o outro se aglomerando me toca tanto? Por que eu quero ter esse controle sobre o outro? Será que eu estou assim? Pense aí você, com você mesmo. Será que você está assim, né? E se está, por que isso te incomoda tanto? Não deveria você estar cuidando só de você, do seu posicionamento, daquilo que você faz consigo? Com certeza você se melhorando, o que está ao seu redor também vai melhorar. Mas o princípio de tudo é você, né? É como dizia o grande Jesus Cristo: levanta-te e anda, faça você primeiro o seu papel, antes de estar controlando os outros. Mas eu sei que o controle
quem nasceu numa família de controle, numa casa de controle, numa escola de controle, tudo que é muito conservador nos leva a aprender muito sobre autoridade e controle. E largar o leme da vida da gente e da vida do outro, muitas vezes é o passo mais difícil da vida. Mas se você fizer aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, né? Nesse ponto aí a psicanálise comportamental é excelente para nos ensinar como diminuir esse controle dia a dia, né? Dia a dia, de pouquinho em pouquinho, todo dia uma vitória. Aí a gente vai se melhorar como pessoa e o mundo vai ficar mais bonito. Um beijo para vocês, se Deus quiser, até a semana que vem.